Olá, estamos mais uma vez em nosso canal do YouTube para realizarmos mais uma reflexão em torno de temas que possam ter uma importância, que possam bafejar a verdade e que possam produzir reflexões de fato interessantes. Em nosso vídeo de hoje, eu irei procurar falar sobre um tema que é muito ridicularizado ainda, mas que nos últimos anos, ainda bem, vem ganhando mais espaço, as pessoas vêm se interessando de um modo mais consistente, as brincadeiras e as galhofas que se fazem sobre esse tema, digamos que vem diminuindo, isso é um bom sinal. E que tema é esse? É que eu me refiro à questão do fator extraterrestre e também a questão que envolve um primeiro contato oficial de seres de outras realidades existenciais com o nosso planeta Terra. Antes de mais nada, aquele velho e bom pedido para que nós possamos continuar aqui o nosso trabalho, ok? O fator extraterrestre. Todas as escrituras religiosas, desde o Vedismo, passando por livros como Itihasas, como o Mahabharata e o Ramayana, que são épicos hindus, a mitologia grega, nórdica, todos, sem exceção, falam de seres que não são humanos e que travaram contato com a raça humana, esta ainda muito incipiente, em tempos muito remotos. Se nós observarmos os fragmentos que puderam ser acessados na atualidade, referentes aos livros de Enoque, né? Enoque produzira 363, 64, talvez 65 livros ou pergaminhos, sobrando destes apenas um fragmento inteiro e mais outro, o livro dos segredos de Enoque e o livro de Enoque propriamente. E no livro de Enoque fala cabalmente a presença dos sentinelas, que seriam os watchers, né, os observadores de seres ligados ao demiurgo, ao criador desse universo. Pois bem, o fator extraterrestre permeia não só o processo mitológico nos seus registros, mas na própria configuração planetária, em alguns ambientes, em algumas localidades do nosso mundo. No Peru, na linha de Nazca, no Egito, com as famosas pirâmides, e detalhe, em todo o nosso planeta existem artefatos piramidais, vamos assim dizer, exceto no Mar Morto. Em outros rincões planetários, todos nós poderemos encontrar essas estruturas absolutamente complexas e enigmáticas. Dizem alguns construídos por seres de fora, dizem outros construídos por seres humanos que receberam uma tecnologia vinda de fora para construir aqueles megalitos, aquelas estruturas. Além desse aspecto que a gente precisa aqui pensar, é a total miopia por parte da humanidade, total desprezo que a massa humana tem com relação a esse tipo de assunto, levando-o a sério, repito. E as pessoas ficam sem perceber o óbvio, ou pelo menos percebendo o óbvio, não atinam para os fatos, ainda mais em tempos atuais, quando os fatos não são mais colocados à baila. O que importa é você criar uma narrativa que possa dar ao fato a visão que você tem e que possa lhe interessar mais, ou seja, não há não há formas idôneas de ler os fatos. Mas há, para os tempos atuais, inegavelmente, a perspectiva de um contato oficial com seres de fora. Há pessoas seríssimas, não somente do campo da ufologia, mas no campo do estudo, do autoconhecimento, da busca pela verdade. E aqui eu me
alinham a figuras como David Icke, como principalmente Jean-Val Elan, que através da revelação cósmica expressa e expõe todo um pano de fundo que envolve a origem do universo e a presença e a atuação de seres que não são humanos e de outras realidades universais que entram em contato conosco. Nesse sentido, os livros, obras e palestras do Elan são, hoje em dia, o melhor contributo informativo desse tipo de assunto. Mas, além dele, ao David Icke, como eu falei, ao Bob Dean, a todos os trabalhos que o Bob Dean fez na década passada, e que expõe de maneira detalhada esse assunto que ainda é tabu para uma parte significativa da nossa civilização. Qual é o aspecto mais importante, penso eu, sobre esse tipo de assunto? É que se um dia, um belo dia, nós observarmos nos céus planetários milhares de naves, ou algo que nos cause estranheza, com alguns seres entrando em contato conosco com a configuração totalmente diferente da condição humana, num belo dia onde a vibração que nós iremos sentir vai destoar do que nós comumente produzimos, onde as coisas não vão estar funcionando de maneira adequada, aí as religiões em seus nichos de crença e de atuação ideológica vão afirmar algumas que é final de mundo, outras que é a volta do Messias, do Cristo, disso e daquilo. Independentemente desse fator, eu acho que o aspecto mais importante é o choque de realidade e a perspectiva, entre aspas, definitiva de que nós não estamos sós. Porém, o fato de nós descobrirmos através de um possível contato com seres de fora de que não somos sozinhos, não implica que nós temos que delegar ou querer que esses seres venham a fazer por nós o que é da nossa responsabilidade realizar. Isso é um ponto básico da ética planetária, de uma ética cósmica e talvez não, de uma ética individual. Nós precisamos criar, gerar um código de conduta diante da vida que nos possibilite a expressão do belo, a expressão do sentido de justiça. E justiça é algo que falta muito na Terra. Mas um belo dia isso vai acontecer. Eu, pelo menos, eu não creio nisso, mas eu compreendo diante dos estudos que eu venho fazendo há mais ou menos 2 décadas, nos mais variados campos, especificamente no que se refere ao trabalho informativo de Elan, mas também a outros trabalhos arqueológicos, trabalhos de ufólogos sérios que existem também para denunciar ou exarar o tipo de camuflagem que é feita em torno desse assunto. Os governos ainda se calam, por mais que alguns governos na Terra já comecem a publicizar alguns documentos secretos, no caso o governo russo. O governo brasileiro nem toca no assunto, o governo americano também não toca no assunto, mas até o governo de Barack Obama havia a possibilidade dele divulgar tais documentos e de lá para cá a coisa não se efetivou, ainda que recentemente a própria NASA tenha divulgado algumas imagens interessantíssimas sobre esse tema e mostrando uma nave, inclusive, que não era da Terra. Mas a grande mídia, a mídia convencional e as pessoas de maneira geral, a ET, ou seja, há um deboche ainda muito inerente ao tema, há muito preconceito, mas daqui a alguns dias, quem sabe meses, esses deboches, essas atitudes de jocosidade, né, de total desprezo pelo assunto, desprezo não, mas não é um assunto importante, se transformará no assunto mais importante daqui por diante. É importante que cada um possa investigar, principalmente esse tipo de assunto, porque mexe com um pano de fundo que tem a ver com a origem da nossa raça. Estudar sobre seres extraterrestres, especialmente nas obras de Zecharia Sitchin, que revela todo um pano de fundo sobre os Anunnakis, que são os mesmos
cognominados na Bíblia como Néfilins, os gigantes, o que está exarado no livro de Sitchin é verdade. É algo factual. Sitchin não produziu aquilo. Então, pegar as obras de Sitchin, de Elan, de Bob Dean, David Icke e tantos outros, e investigar os fatos misteriosos que envolvem esse tipo de tema, deveria ser, ou deve ser, e precisa ser uma atitude nossa, de responsabilidade existencial nossa. Deveria ser algo próprio da nossa condição perceber esse tipo de tema. Espero que nossa reflexão possa ter sido útil no dia de hoje, deixando sempre claro que vamos investigar cada vez mais, não vamos nos fechar nas ideias, porque a verdade ela se radica no desconhecido, e o desconhecido tem como base de estruturação, obviamente, o infinito. A possibilidade sempre de nós absorvermos novas informações e novos conhecimentos. Mas eu lhes envio um abraço fraterno e amigo a todos. Em outro momento estaremos fazendo algum tipo de reflexão que possa ter, de fato, importância no que se refere à busca da verdade e ao autoconhecimento. Um abraço a todos.